falar do capítulo 8. E essa primeira parte, ela trata justamente de oferecer aos pais subsídios para que eles, a partir das Escrituras, entendam quem Deus é ou percebam qual é o tamanho da glória de Deus, a fim de que eles tenham condições de instruir os seus filhos nesse sentido também, né? Então a gente vai começar fazendo uma oração, pedindo a Deus a graça dele, né? Vamos fazer isso? Pai, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos dá aqui nessa noite, pedimos a Ti a Tua orientação, a Tua direção, que o Senhor nos dê ouvidos atentos, corações preparados, que o ensino que flui da Tua palavra seja autoridade nas nossas vidas e transforme, inclusive, a nossa maneira de criar os nossos filhos, Pai. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, a gente vai falar um pouquinho de como podemos fornecer aos nossos filhos uma visão da glória de Deus. Então, a gente vai começar do início, né? As crianças, elas são adoradoras por instinto. Elas sempre darão glória a alguma coisa. E isso não tem nada a ver com uma decisão consciente delas. Isto não tem nada a ver com o fato delas decidirem intencionalmente adorar alguma coisa ou alguém. Isto tem a ver com o fato de que tanto elas quanto nós fomos criados para a adoração. Nós fomos projetados para adorar. Não é? Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, nos colocou no mundo dele, no mundo onde a glória dele é visível, para que nós, identificando esta glória, pudéssemos louvá-lo, pudéssemos adorá-lo, pudéssemos glorificá-lo. Então, eu e você e os nossos filhos, nós fomos criados, nós somos projetados para perceber a glória de Deus em todas as coisas criadas por Ele e para reagir a esta glória manifesta na criação com admiração, com adoração e com louvor. E, gente, não pode ser diferente. Por quê? Porque Deus, ele é valoroso acima de todas as coisas, porque Deus é supremo. Deus cria todas as coisas para si. Deus cria todas as coisas para receber glória. E não pode ser diferente. Por quê? Porque se Deus não criasse todas as coisas para Ele mesmo, para que Ele pudesse receber glória nas coisas criadas, Ele estaria reconhecendo que existe algo que seja mais valoroso e valioso do que Ele. Não é? Então é exatamente porque ele reconhece a si mesmo como Deus supremo sobre todas as coisas, é que ele cria todas as coisas para si, para o seu próprio louvor, para a sua própria glória, não é? Isto não é diferente em relação a nós. Nós fomos criados para a adoração, assim como todas as coisas foram criadas para que Deus pudesse ser louvado. E como Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, ele projetou cada um de nós para adorá-lo de maneira intencional, de maneira consciente, de maneira que refletisse de fato a imagem dele em nós, não é? Mas prestem atenção, isso não quer dizer que os nossos filhos, por exemplo, ou que nós mesmos adoraremos a Deus. Nós já vimos que tudo o que existe foi criado para dar glória a Deus e nós, da mesma forma, fomos criados para que Deus pudesse ser glorificado. Não é? Esta é a pergunta 1 do nosso catecismo, ou do nosso breve catecismo. Não é? Qual é o fim principal, o último do homem? Não é? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós sabemos bem disso, mas isso não quer dizer que nós adoraremos a Deus.
Isso não quer dizer que nós adoraremos aquele que nos criou para que o adorássemos. Isso não quer dizer que os nossos filhos adorarão a Deus, não é? Os nossos filhos foram criados para Deus, eles são adoradores por instinto, mas isto não quer dizer que eles adorarão ao Deus que se revela na criação. Eu quero ler com você Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O apóstolo Paulo aqui ele está apontando para o fato de que não existe quem esteja indesculpável diante de Deus. Por quê? Porque todos, sem exceção, receberam na criação revelação suficiente a respeito de quem Deus é, revelação suficiente para que estas pessoas respondessem a este Deus que revela na criação, fazendo o que é certo, fazendo o bem, dando glória consciente a Ele. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: Deus se revela a todos na criação. E Deus se revela a todos na criação, dizendo a todos que Ele é supremo, dizendo a todos que Ele é criador, dizendo a todos que Ele é bom, dizendo a todos que Ele merece receber todo o tributo, merece receber toda a criação, merece receber toda a glória. Portanto, a glória de Deus é vista na criação de forma que toda a humanidade é, de fato, indesculpável. A criação exposta está exposta para que nós encontremos em Deus alegria, para que nós encontremos em Deus a sua própria bondade. Mas o que é que acontece quando criaturas criadas para se maravilharem com as grandezas de Deus falham em adorar a Deus? O que é que acontece quando o homem, criado para glorificar a Deus, exposto à glória revelada de Deus, falha em adorar a Deus, não devolve a Deus glória, não se coloca diante de Deus respondendo à glória revelada, adorando a este Deus? O que é que acontece? Essas pessoas, o homem, ele deixa de ser um adorador? Ele deixa de adorar a alguém? E a resposta é não. Porque se o homem não adora a Deus, se ele não devolve glória a Deus por intermédio da revelação na criação, ele simplesmente adora outra coisa no lugar de Deus. Preste atenção, nós somos adoradores por natureza. Se nós não adoramos a Deus, nós adoraremos outra coisa. Nós colocaremos outra coisa no lugar de Deus, porque fomos projetados para adoração. Fomos projetados para adorar. Isto se dá por causa da queda, não é? Antes do pecado entrar no mundo, o homem tinha a capacidade de relacionar-se com a criação, tendo a Deus, ou a glória de Deus, no centro desse relacionamento com a criação. Ou seja, ele adorava a Deus, relacionando-se de maneira adequada com a criação, ou ele adorava a Deus relacionando-se com a criação. O que eu estou querendo dizer aqui é que para o homem, antes da queda,
A criação era uma oportunidade de glorificar a Deus. Mas o que é que acontece depois da queda? O centro do homem, ou aquilo pelo qual o homem interpreta a realidade, deixou de ser Deus e passou a ser ele mesmo. Então ele procurou agora satisfazer as suas necessidades mais íntimas, mais essenciais na criação, ao invés de buscar em Deus. Então ele passou a adorar a criação ao invés de adorar a Deus, e é o que Paulo vai nos dizer a partir do versículo 21 aqui de Romanos, capítulo 1. Olha só. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então veja o que Paulo está dizendo aqui. Se o homem vê a glória de Deus revelada na criação e não o adora, porque ele foi projetado para adorar, ele adorará outra coisa no lugar de Deus. E ele adorará coisas que são próprias da criação. Eles mudam a verdade da glória revelada de Deus na criação e passam a adorar as coisas criadas. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Então, não existe, portanto, possibilidade de não adorarmos alguma coisa. Nós sempre estaremos adorando alguma coisa, não é? Então, as crianças, assim como nós, elas gostam de se sentir encantadas, elas gostam de se sentir maravilhadas, porque elas foram criadas para isso. Não é? Vamos pensar, por exemplo, aqui no fascínio que o esporte traz para a gente. Vamos pensar aqui no fascínio, por exemplo, que a arte causa nas pessoas. Nós gostamos de nos sentir encantados, não é? Nós gostamos de nos encantar com proezas, com coisas belas. Nós somos criados para isso. Nós somos atraídos para o extraordinário. Nós somos atraídos para o belo. Nós fomos criados para a fascinação que a glória de Deus evoca. Então, a adoração, ela é uma reação a essa grandeza revelada, não é? Agora, a gente precisa entender, ou os nossos filhos adorarão a Deus, ou eles adorarão aos ídolos. E aí eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. A gente vai ficar com os versículos 2 e 3. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então veja o que está acontecendo aqui. Não é? Sendo usado por Deus, sendo um oráculo do próprio Deus, o profeta levanta um problema. Ele está dizendo que o ídolo em si, ele é erigido, ele é levantado, ele é sustentado no íntimo, no coração de alguém. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós não precisamos frequentar uma igreja onde se veneram imagens, relíquias, para que sejamos chamados de idólatras. Nós não precisamos nos prostrar diante de deuses do Oriente Médio Antigo, não é? Astarote, Moloque, para que sejamos considerados idólatras. Os ídolos nascem, eles são erigidos, sustentados no nosso íntimo, no nosso
coração. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é um santuário onde os ídolos são adorados. Não é? Quando a gente pensa em adoração, quando a gente pensa em idolatria, nós devemos esquecer aqueles adoradores primitivos. Nós devemos esquecer aquele estilo de culto primitivo, pagão, onde as divindades mais variadas eram adoradas. Nós precisamos esquecer aqueles que são idólatras, porque, por exemplo, sustentam vícios escandalosos nas suas vidas. Biblicamente, a idolatria ela é a metáfora mais frequente para expressar o amor às coisas criadas em vez de o amor a Deus. Portanto, é quando nós adoramos ou amamos algo mais do que amamos a Deus, é que somos chamados de idólatras. É quando depositamos em algo ou alguma coisa aquilo que deveríamos colocar ou deveríamos depositar em Deus, é que nós somos chamados de idólatras. Não é? Então, um ídolo é algo, é um desejo, é um sentimento que domina a nossa vida, que domina a vida de alguém, que faz Deus parecer pequeno, não é? Que é de fato o centro das nossas vidas, que nos faz estar irados, que nos faz estar alegres, que nos faz estar contentes, que regula a nossa agenda. Isso é de fato um ídolo. E aqui a gente vai começar agora a falar de uma lista de possíveis ídolos que podem ser muitas vezes os ídolos dos nossos filhos. Lembrem-se, eles são adoradores natos, por excelência, eles foram criados para isso. E pode ser que eles tenham colocado algo no altar da adoração da vida deles no lugar de Deus, tá bom? Então, por exemplo, para algumas crianças, o poder e a influência são ídolos. Veja que coisa interessante. Para algumas crianças, o poder e a influência são ídolos. Por exemplo, é possível que os nossos filhos desejem controlar as pessoas. E é bem possível que os nossos filhos ajam assim dentro de casa. Né? Eu me lembro de um garotinho que participa lá do futebol do Davi, né? Na escolinha de futebol, e ele gosta de controlar tudo, não é? Ele não é o técnico, ele não é o melhor de todos, mas ele quer dizer aonde todo mundo deve estar. Ele quer dar um palpite influenciador em tudo o que acontece no treino. Ele gosta que todos estejam fazendo aquilo que ele deseja que eles façam. Não é? Então é possível que algumas crianças desenvolvam até mesmo uma capacidade notória de fazer com que os outros tenham desejo de agradá-la, não é? Aquela criança que é tão doce, mas às vezes pode ser que lá no fundo ela é assim porque ela percebeu que agindo dessa forma as pessoas vão fazer o que ela quer que as pessoas façam. Então, algumas crianças, sim, não é? São viciadas no poder de influenciar. Pode ser também que os nossos filhos ou outras crianças tenham no seu íntimo o ídolo do orgulho e do desempenho. Então, é possível que os nossos filhos só se sintam felizes se eles puderem, por exemplo, se sobressair, se eles puderem ser vistos, notados. Não é? Então, aqui em casa, por exemplo, de vez em quando eu tenho que ganhar do Davi no videogame aqui, porque ele precisa aprender que ele não vai ganhar todas. Ele precisa lidar com esse sentimento. Porque se deixar, ele vai ficar triste, chateado, até mesmo vai chorar, se ele perceber que ele não é melhor.
que ele não está acima dos outros, não é? Então, algumas crianças têm que ser notadas, eles têm que ser os melhores alunos, eles têm que ser os melhores no esporte, eles têm que ser o centro das atenções. E o preço a ser pago para ser o centro das atenções, às vezes, é alto demais. Mas para as crianças que são alimentadas por esse tipo de desejo, o preço nunca é alto demais. Agora, preste atenção, por que que pais e professores muitas vezes ignoram esse ídolo numa criança? Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de perceber esse ídolo ou mesmo ignoramos esse ídolo, às vezes tão evidente, na vida dos nossos filhos? Por quê? Porque a compulsão pelo sucesso, às vezes, para nós, não é um problema. Na verdade, a gente até quer que os nossos filhos se sobressaiam. Na verdade, a gente até quer que os nossos filhos sejam melhores do que os outros, não é? Sejam melhores do que as outras crianças. E aí, às vezes, para a gente é muito difícil identificar esse ídolo, não é? A criança que tem compulsão por desempenho, ela sente a necessidade de ser louvada. O louvor dos outros completa a alegria do desempenho, não é? Então, ela sente prazer em ser louvada. Outras crianças têm nas posses os seus ídolos, não é? Então, algumas crianças são possessivas em relação às suas coisas, às suas próprias coisas. Então, elas não emprestam, elas ficam zangadas, por exemplo, quando seus brinquedos quebram, ou quando elas perdem um brinquedo, ou quando elas esquecem esse brinquedo num outro lugar. Essas crianças querem comprar tudo, então elas não podem, por exemplo, ver um comercial na TV, ou um anúncio num vídeo que elas assistiram no YouTube, porque elas querem comprar aquilo que foi anunciado, um brinquedo novo sempre. Essas crianças normalmente têm inveja das outras crianças, têm inveja do que os outros possuem, não é? Muitas vezes essas crianças escondem o que elas têm, por exemplo, quando saem de casa. Por quê? Porque assim elas vão ter a certeza de que ninguém vai tomar ou ninguém vai mexer naquilo que é delas. Então, algumas crianças têm nas posses os seus ídolos, outras crianças têm a idolatria nas sensações e emoções. Algumas crianças, por exemplo, gostam muito da agitação de ir a vários lugares, gostam da sensação e da agitação de fazer muitas coisas. Para algumas crianças, a vida só é boa quando há coisas novas e emocionantes para se fazer ou ver. Essas crianças têm necessidade de emoções, não é? Sempre que não há, por exemplo, emoções fortes ou alguma atividade que produza descarga de adrenalina, elas ficam entediadas porque não há nada para fazer. Não sei se você já ouviu isso na sua casa, mas não tem nada para fazer. E normalmente esse não tem nada para fazer é resultado do corte do celular, é resultado do fato de que nós proibimos os nossos filhos de ver vídeos na internet, no YouTube, durante algum tempo, não é? Por que que isso normalmente acontece? Porque esses vídeos coloridos, esse entretenimento de tela, ele oferece para a criança muito estímulo, não é? Então, é a questão da dopamina, não é? O cérebro deles está acostumado com altas doses de estímulo, não é? Eles sentem prazer nessas coisas. E aí, perto disso, perto destas descargas de estímulo nas telas, nos vídeos, as outras coisas não são estimulantes.
as outras coisas não dão prazer, não brilham. E é por isso que muitas vezes os nossos filhos se sentem tão mal quando nós tiramos deles essas telas. E é por isso que muitas vezes eles vão dizer, mas não tem nada para fazer, não tem nada que a gente possa fazer, não tem nada para brincar, quando o armário está cheio de brinquedo. Quando eles podem, por exemplo, desenvolver uma brincadeira, um jogo de tabuleiro, algo que possam fazer com o seu irmão ou com a sua irmã, não é? Mas eles, de alguma forma, estão viciados em sensações e emoções que lhes causam prazer, não é? Que são para eles descargas de adrenalina. Então, há de fato um vício nessas questões aí. Existem aqueles também que são viciados no desejo de serem aprovados. Nós chamamos isso também de temor a homens, não é? Então, o que os outros pensarão, por exemplo, sobre o que eles estão calçando, sobre o que eles estão vestindo, ou sobre os seus, ou sobre a maneira como eles cortam o cabelo, não é? Aquilo que as pessoas vão dizer dessas crianças tem um efeito paralisante neles, não é? Tem um poder com um efeito paralisante neles. Eles estão preocupados, a vida deles depende do que os amigos vão dizer, do que os colegas vão dizer. Eles precisam ser aprovados pelos outros. Então, por exemplo, adolescentes que ignoram os irmãos no colégio por causa da aprovação dos amigos, normalmente sofrem disso, né? Eu não sei se vocês sabem do que eu estou falando aqui, né? Tem sempre aquele irmão mais velho que foge do irmão mais novo no pátio na hora do intervalo, porque ele não quer ser visto com o irmão mais novinho dele perto dos colegas, não é? Ele quer ser popular e diante na cabeça dele estar com o irmão mais novo no intervalo vai fazer com que ele pareça bobo, vai fazer com que ele pareça infantil para os outros amigos, não é? Então, alguns adolescentes ignoram irmãos mais novos no colégio em busca de aprovação, não é? Por exemplo, não é? Alguns adolescentes fazem o que é errado para serem considerados legais. Eles são viciados na atenção dos outros, mesmo que essa atenção seja algo negativo, não é? Mesmo que esse vício seja algo tóxico, ou mesmo que a atenção dessas pessoas seja algo negativo, por quê? Porque eles não são as pessoas que deveriam estar à volta dos nossos filhos ou em volta dos nossos filhos, não são as pessoas que deveriam dizer o que é certo, o que é errado, ou que deveriam ter a atenção dos nossos filhos, não é? Então, alguns adolescentes, algumas crianças são, de fato, viciadas no desejo de serem aprovadas, não é? Outras crianças são viciadas nas suas próprias amizades, elas têm nas suas amizades um ídolo, não é? Então, em alguns casos, a lealdade de uma criança para com um amigo é maior do que a lealdade aos pais. E os irmãos sabem exatamente do que a gente está falando aqui, não é? Muitas vezes, as crianças elas vão ser mais rápidas para enganar os seus próprios pais do que para traírem um amigo. Vejam só. Então, algumas crianças, por exemplo, porque têm nas suas amizades o seu conforto, o seu porto seguro, não é? Ao invés de o ter em Deus, algumas crianças têm bruscas
alterações no seu comportamento devido aos constantes altos e baixos nos relacionamentos. Então, percebam isso. Então, para algumas crianças, a amizade é tão importante que o contentamento delas depende do estar tudo bem nos relacionamentos, não é? Então, pensa, por exemplo, num adolescente aqui. Pensa no turbilhão que são as emoções de um adolescente. Agora pense no turbilhão que são as relações entre os adolescentes. Agora pense num adolescente que tem o seu porto seguro nas amizades, não é? Isso quer dizer que à medida que essas amizades elas sofrem altos e baixos, não é? O comportamento emocional desses adolescentes vai ser também drasticamente alterado. Não é? Então, a gente vê, por exemplo, um adolescente muito triste dentro de casa, porque as amizades não vão bem. A gente vê da mesma forma ele muito eufórico dentro de casa, tudo isso por causa das amizades. Então, prestem atenção, porque as amizades elas podem oferecer, sim, um ídolo. Elas podem ser um ídolo na vida dos nossos filhos. Não é? Outras crianças são viciadas em estarem bem informadas. Não é? Então, algumas crianças têm paixão por estarem bem informadas. Elas vão fingir, por exemplo, quando elas estiverem numa conversa e não souberem, por exemplo, qual é o último ou a última notícia, ou qual é o astro mais famoso, qual é a última música, não é? Os olhos dessas crianças estão sempre voltadas para aquilo que é novidade, e elas gostam de, numa conversa, de num relacionamento, elas gostam de estar por cima, sempre sabendo o que está acontecendo nestes últimos dias. Né? E o que a gente precisa saber, gente, depois de ter dito tudo isso, o que a gente precisa saber é que o mundo não pode satisfazer o vazio do coração, não é? Somente Deus pode satisfazer cada um de nós completamente. Não é? Não há outra maneira de estarmos satisfeitos senão em Deus. Os nossos filhos, eles amarão e servirão a Deus ou mudarão a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. E o que é que nós devemos ensinar aos nossos filhos? Devemos ensinar aos nossos filhos que há no coração deles uma inclinação para a idolatria. Há no coração deles uma inclinação para colocar coisas, realidades criadas no lugar do Criador. Pense, por exemplo, no passatempo predileto dos seus filhos. Onde os seus filhos gastam energia, onde os seus filhos gastam tempo. Pense nos sonhos que proporcionam emoções ao coração dos seus filhos. Não é? Pense, por exemplo, em como os nossos filhos encontram prazer e contentamento exagerados em coisas que não podem oferecer prazer e contentamentos duradouros, verdadeiros. Pensem, por exemplo, em como a rotina dos nossos filhos muitas vezes é moldada por coisas que não têm nada a ver com o conhecimento de Deus. Então, nós precisamos ajudar as crianças a perceber o quanto eles são inclinados para a idolatria e precisamos ajudar as crianças a perceberem também, da mesma forma, a glória de Deus. Não é? Os ídolos do coração perdem o seu poder na alma quando eles são substituídos por prazeres maiores e mais agradáveis. Os nossos filhos possuem uma necessidade inata de prazeres duradouros, que durem toda a vida, que durem para além da vida e alcancem a eternidade. Se os nossos filhos foram chamados para adorar a Deus, o nosso chamado, então, mais importante é demonstrar a glória
de Deus. Pense nisso, eu vou repetir. Se os nossos filhos foram chamados para adorar a Deus, o nosso chamado mais importante é demonstrar a glória de Deus. Se os anseios dos nossos filhos mais profundos só serão satisfeitos em Deus, porque eles foram criados para Deus, eles precisam saber disso. E essa é a nossa principal tarefa, é demonstrar o quanto Deus é grande, é demonstrar o quanto Deus é glorioso e o quanto Deus deve ser glorificado. Salmo 145, vamos lá. Salmo 145, de 4 a 7. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Olha que texto lindo aqui. Não é? O que é que o salmista está dizendo? Nós devemos contar às outras gerações a quem Deus é, não é? Devemos revelar às outras gerações aquilo que está descoberto diante dos nossos olhos, a glória de Deus. Devemos anunciar àqueles que vêm depois de nós a bondade, a glória, os feitos, a majestade de Deus. Então, o coração da criança lhe dirá que ela pode encontrar vida em outras coisas. Isso é o que diz o coração da criança. Por isso, a instrução formativa deve remover o véu da beleza de Deus das crianças. Na mente delas, elas podem encontrar vida, consolo, sustento, alegria, contentamento nas coisas criadas. Mas por que elas pensam assim? Porque elas ainda não viram a glória de Deus. Elas ainda não contemplaram a beleza de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, portanto, é ensinando os nossos filhos de maneira formal, ensinando a eles as Escrituras. Nós precisamos remover dos olhos deles o véu da beleza de Deus. Não é? Nós precisamos remover dos olhos deles o véu para que eles percebam, para que eles enxerguem a beleza de Deus. E aqui a gente vai trabalhar de maneira bem objetiva, a gente já está caminhando aqui para o final, alguns textos bíblicos que podem nos ajudar a entender melhor essa realidade. Salmo 4. Vamos lá. Salmo 4, a partir do versículo 6. Os salmos, eles são maravilhosos para que a gente contemple a glória de Deus, não é? Então, Salmo 4, a partir do versículo 6. Diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Gente, que texto lindo aqui, né? Então, veja o que está acontecendo aqui. As maiores alegrias que nós podemos encontrar estão em provar a presença de Deus. Veja como começa o versículo 6. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, tudo que é de ruim está acontecendo comigo. A minha vida, ou na minha vida, não há qualquer expressão de bem, de bondade, porque tudo que acontece comigo é ruim. Me falta aquilo que não me deveria faltar. Então, o salmista, ele é instado a olhar
para aquilo que é realmente importante ou para aquilo que realmente traz satisfação. E ele é voltado, então, para o próprio Deus, em busca de satisfação que vai além daquilo que diz respeito à realidade física, material. O salmista encontra a realização mais profunda no próprio Deus. Não é? Olha o que ele vai dizer no versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Então, num primeiro momento, ele diz: eu não consigo ver o bem, eu não posso ver o bem, me falta tudo. As circunstâncias da minha vida são muito difíceis. Num outro momento, ele vai dizer: olha, eu tenho ao Senhor, e se eu tenho ao Senhor, há mais alegria em mim, isto é, no meu coração, no meu íntimo, do que a alegria no coração daqueles que têm fartura. Então veja que coisa interessante, né? Salmo 16, do versículo 1 em diante. Vamos lá. Salmo 16. Passei muito aqui. Olha só, digo ao Senhor. Não, desculpa, o versículo 1, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não me pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exultam. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Gente, Deus é a fonte das alegrias mais intensas. Na presença dele, há deleites eternos. As alegrias do deleite em Deus durarão toda a eternidade. Ao longo de toda a eternidade, Deus manifestará mais e mais as insondáveis riquezas de sua bondade. Nós jamais ficaremos entediados na eternidade. Portanto, ofereça aos seus filhos as glórias e as excelências do Deus vivo. Os corações deles serão fortalecidos e confortados pelo conhecimento de um Deus verdadeiramente grande, pelo conhecimento de um Deus verdadeiramente belo. Portanto, busque oportunidades para reorientar a busca por satisfação do seu filho. Não permita que os seus filhos busquem nas coisas criadas, no entretenimento, nos sentimentos, nas amizades, onde quer que seja, aquilo que eles devem buscar em Deus. Porque só Deus pode oferecer prazeres duradouros. Né? Salmo 27. Salmo 27, do versículo 1 ao versículo 4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração.
E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Então prestem atenção, em meio à zombaria e à crueldade da parte das outras crianças, e eu e você sabemos como crianças podem ser cruéis, em meio à zombaria, à crueldade da parte das outras crianças, nós estamos falando de bullying e tudo mais, né? A necessidade mais profunda dos nossos filhos é encontrar refúgio em Deus. É lógico que os nossos lares podem oferecer certa segurança para os nossos filhos, podem oferecer senso de pertencimento aos nossos filhos, mas não mais do que segurança e senso de pertencimento que eles podem encontrar em Deus. Os nossos filhos precisam saber que o porto seguro que eles precisam e desejam encontrar é o próprio Deus. Portanto, a gente tem a oportunidade para descrever aos nossos filhos o conforto que provém do amor e do cuidado do próprio Deus. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo ainda mais 2 vezes. Salmo 36, versículos 5 e 6. Salmo 36, versículos 5 e 6. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens. A tua fidelidade. Veja que texto lindo aqui, né? Aqui o salmista, ele é alguém que trabalha em forma de poesia a grandeza, o tamanho de Deus a partir dos seus atributos. Então, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Então, que texto lindo, né? A gente, por exemplo, pode iniciar uma conversa sobre a bondade e a grandeza de Deus a partir de qualquer elemento da criação. Qualquer elemento da criação pode servir para nós de caminho para que ofereçamos aos nossos filhos uma visão grande de quem Deus é. Agora, ainda no Salmo 36, versículos 6, 7, 8 e 9. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Não é? Então, os nossos filhos estão convidados a desfrutar das delícias espirituais que Deus oferece. Existe um Cristo abundante que pode saciar a sede da nossa alma. Nós somos criados para Ele. Não é? Por isso, nós não podemos mudar a verdade de Deus em mentira, não podemos servir as criaturas ao invés de servir a Deus, e por isso precisamos ensinar aos nossos filhos a não mudarem a verdade de Deus em mentira, e precisamos ensinar aos nossos filhos a servirem a Deus e deleitarem-se em Deus, e não servirem as coisas criadas, e não deleitarem-se, não é, nas coisas criadas. Então, a gente encerra por hoje o nosso estudo aqui, não é? E eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário para fazer. Semana que vem a gente continua falando do capítulo 8, tem mais alguns 3, 4 textos para a gente lidar, falando da glória de Deus, e depois a gente passa para alguns aspectos mais práticos
nessa difícil tarefa de apresentar aos nossos filhos uma visão grande de quem Deus é, uma visão acurada da glória de Deus, tá bom? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, por favor, os irmãos fiquem à vontade. Pode falar, Gustavo. Ou Ivania, não sei quem levantou a mão. Acho que é bom parar de gravar, né? Bia, Paula, não sei quem está gravando. Oi, pastor.